E se eu te dissesse que todas as grandes crises dos últimos 100 anos tiveram a mesma engrenagem por trás? E que essa engrenagem está em movimento de novo? Estamos a poucos meses de uma rolagem de dívida gigantesca nos Estados Unidos, e se ela falhar, o impacto vai ser sentido no mundo inteiro, inclusive no Brasil, inclusive no seu bolso. Hoje eu vou te mostrar qual é essa engrenagem, quais sinais já estão aparecendo e, principalmente, como você pode se proteger. Instituições como o FMI e investidores internacionais já estão monitorando esse risco de perto. Mas a maioria das pessoas nem imagina o que está prestes a acontecer. E é por isso que nesse vídeo você vai entender o que pode causar a próxima crise, os indicadores que mostram isso com clareza e como proteger o seu dinheiro caso ela se confirme. Muito prazer, eu sou Matheus Salvaris, sócio e cofundador da Targen, uma consultoria cripto que ajuda centenas de pessoas a investir com inteligência, sem falsas promessas, sem venda de cursos, sem custodiar o dinheiro de ninguém, apenas com análises embasadas e estratégias práticas. Então, já se inscreve no canal e ativa o sino para não perder nenhuma atualização. Pensa numa família que vive sempre de empréstimos. Todo mês, parte do salário vai para pagar dívidas antigas. E para manter as contas em dia, eles precisam pegar novos empréstimos. Até que um dia, o banco muda as regras. Os juros sobem e as exigências ficam mais pesadas. Essa família entra em sufoco imediatamente. Agora, segura essa imagem, porque o que parece um problema doméstico de uma família em particular é, na verdade, o retrato fiel de como funcionam hoje as maiores economias do planeta. O estoque de dívidas dos países é tão gigantesco que o sistema financeiro virou uma máquina de refinanciamento contínuo. Ninguém mais paga a dívida, nenhum país paga. O que acontece é simples. Os governos e bancos centrais emitem dívidas novas para pagar dívidas antigas. É como girar pratos em cima de varetas. O truque só funciona enquanto o movimento não para. E aqui está o detalhe mais importante. O mundo inteiro agora gira no ritmo das rolagens de dívida. Quando essa engrenagem emperra, é aí que surgem as crises. Muitos pensam o seguinte: como assim financiar dívidas? O mercado não serve para financiar fábricas, empresas, empregos? Essa era a lógica original. Só que hoje o mercado financeiro financia o próprio mercado financeiro. O dinheiro não corre mais para a economia real. Ele é criado no mercado financeiro e distribuído ali mesmo, não sai dali. Quer um exemplo prático de como isso funciona? Quando o Elon Musk comprou o Twitter, ele não tirou dezenas de bilhões de dólares do bolso dele da noite para o dia. Ele usou as ações da Tesla como garantia para pegar um empréstimo. E com esse dinheiro do empréstimo, ele comprou o Twitter. Ou seja, ações compraram ações. E funciona assim em larga escala. Se os ativos usados como garantia sobem de preço, mais crédito é concedido. Esse é o famoso feedback positivo. Um ciclo que parece infinito até que finalmente trave. E acontece que essas dívidas de bilhões e trilhões de dólares nunca são pagas. Elas são roladas. Dívidas antigas são trocadas por dívidas novas num ciclo sem fim. Vamos para um caso concreto, a dívida americana, que hoje é de 37 trilhões de dólares. Os Estados Unidos não pagam isso. Quando chega a hora de pagar os investidores que emprestaram dinheiro para ele, os Estados Unidos criam novos títulos de dívida, captando mais investimento. E com essa nova dívida que eles criaram, eles pagam a dívida antiga que está vencendo. Mas há um problema em tudo isso. Nem sempre existe capital suficiente disposto a comprar essa nova dívida. Quando isso acontece, o Banco Central não tem dinheiro suficiente para pagar a dívida antiga e ele precisa intervir no jogo, comprando os próprios títulos de dívida usando moeda recém-criada. Isso é o famoso quantitative easing. Funciona como uma injeção de oxigênio, mas com efeitos muito colaterais. Mais inflação e distorções de mercado. O Banco Central emite dívida para pagar uma outra dívida e é ele mesmo que compra essa nova dívida. Pois é tão estranho e absurdo quanto isso. Agora pensa comigo, o que acontece quando o tamanho da dívida é maior do que a capacidade de imprimir moeda sem perder o controle da inflação? É como um pulmão que precisa inspirar e expirar no ritmo certo. Quando o ar falta, o corpo simplesmente entra em colapso. E esse colapso já aconteceu diversas vezes na história. Nos anos 1980, a alta de juros dos Estados Unidos travou a rolagem de dívidas externas na América Latina,
gerando a crise da dívida. Já em 1997, os países asiáticos com dívidas em dólar foram sufocados quando os investidores pararam de renovar os financiamentos. Em 2008, imagino que você se lembre desse acontecimento, bancos que dependiam de rolagem de dívida no mercado de crédito ficaram sem fôlego e o sistema inteiro parou de funcionar. Em 2011, o mesmo aconteceu na Europa. A dúvida não era o tamanho da dívida, mas se ela poderia ser rolada sem juros explosivos. Perceba o padrão. Sempre que a engrenagem da rolagem trava, a crise vem. E agora chegamos no ponto decisivo desse vídeo. No final de 2025 e início de 2026, os Estados Unidos precisarão rolar cerca de 1/3 de toda a sua dívida pública, que é de mais de 37 trilhões de dólares. Imagine refinanciar trilhões de dólares com juros a 4% ou mais. É um peso insustentável. Esse, inclusive, é um dos motivos que pressiona o Fed a baixar juros. Mas somente baixar juros não vai ser suficiente. Se esse ciclo de refinanciamento encontrar um obstáculo que seja, como a falta de capital suficiente para a rolagem, as vendas forçadas vão começar, os ativos vão derreter e os governos serão obrigados a intervir para evitar um efeito dominó. E como o Banco Central pode evitar essa crise, evitar que ela aconteça? Se ele imprimir muita moeda e, portanto, gerar mais inflação. Se a inflação sobe, os juros também têm que subir. E aí a dívida vai ter que ser refinanciada a taxas muito mais altas e, portanto, o problema não é resolvido. Mas, de qualquer forma, isso provavelmente não vai acontecer. O Banco Central americano provavelmente não vai imprimir mais moeda assim do nada, já que o Fed ele tem uma postura muito mais reativa do que preventiva. O mais provável é que o Fed espere o estouro para então começar a agir. Mas isso aqui já entra na parte de especulação, não é o propósito desse vídeo. O fato é que o Fed ainda não está se preparando para evitar uma crise. E eu vou te mostrar um gráfico sobre isso. Agora eu preciso te lembrar que eu não estou aqui para te assustar, tentando pregar o caos e a destruição. Muito pelo contrário. Acontece que esse é o mecanismo pelo qual as crises acontecem, simples assim. E isso pode acontecer de novo nos próximos 2 anos. E esses 2 gráficos nos ajudam a compreender a questão. O primeiro gráfico é o balanço do Fed, Banco Central Americano. Esse é um indicador que, de forma bem geral, mede quanto dinheiro e ativos há disponíveis pelo Fed. E veja como desde 2022 ele está numa queda acentuada. Lembra que eu falei que para o Fed evitar uma crise em 2026, ele deveria começar a imprimir mais moeda? O famoso quantitative easing? Pois é, isso não está acontecendo e é muito pelo contrário. Estamos cada vez mais perto do refinanciamento da maior dívida do mundo, com cada vez menos oxigênio suficiente. E talvez você pense, ok, mas isso aí, Matheus, é problema dos Estados Unidos. O que o Brasil tem a ver com isso? Na prática, o efeito chega aqui quase imediatamente. E é isso que eu quero te mostrar nesse novo gráfico. A linha vermelha mostra quanto dinheiro entrou ou saiu para países emergentes, incluindo a China, e a azul é a mesma coisa, só que tirando a China da jogada. Se a linha sobe, é mais capital indo para países emergentes como o Brasil. E se a linha cai, é investimento saindo dos países. Perceba como, quando as economias entram em tensão, o capital absolutamente foge dos emergentes. Os investidores correm dos emergentes e vão para ativos considerados seguros. E o resultado disso é muito prático. O dólar sobe e o real fica mais fraco. E com o real se desvalorizando, tudo que nós importamos fica mais caro. Gasolina, comida, remédios, tudo. O Banco Central reage subindo juros, ou pelo menos mantendo os juros altos, para segurar a inflação. O crédito fica mais caro, as empresas travam, o governo arrecada menos, a dívida pública pesa mais. Ou seja, mesmo que a crise comece lá fora, o bolso do brasileiro sente aqui dentro. Então, agora você já entendeu. A engrenagem que dispara todas as crises é a rolagem da dívida. Ela já travou várias vezes no passado e possivelmente pode travar de novo em 2026, quando os Estados Unidos terão que refinanciar a maior dívida do mundo. E o pior, as ações que poderiam evitar esse choque não estão acontecendo. O Federal Reserve, o Fed, está retirando liquidez do sistema em vez de injetar mais. É como você vê um incêndio se formando e mantém os extintores de incêndio no armário ali trancado. Mas a boa notícia é que você não precisa ficar refém desse cenário. Existe um conjunto de medidas simples, mas realmente poderosas, que podem transformar a crise em uma oportunidade. São 5 estratégias que eu aplico pessoalmente e que você também pode adaptar à sua realidade. A primeira delas, diversifique de verdade.
Não confunda diversificação com ter várias ações diferentes na sua carteira. Se todas estão na bolsa de valores, você só tem uma classe de ativos, você não está diversificado. Diversificação real é espalhar patrimônio entre classes diferentes, ações, renda fixa, cripto, commodity, imóveis. Assim, quando uma parte do mercado sangra, vai mal, a outra pode segurar ou até ganhar mais força. E é claro, quanto mais classes de ativo você tiver no seu portfólio, mais você tem que saber o que você está fazendo. Mais profissionalizada a sua análise precisa ser. Então, vai com calma, mas pelo menos diversifique em algum grau. Em segundo lugar, evite dívidas desnecessárias. Famílias e empresas endividadas são as primeiras a quebrar durante as crises. Se você entra no colapso com crédito caro no pescoço, não tem espaço de manobra. Menos dívida, mais fôlego. Número 3, tenha caixa disponível. Toda crise gera pânico e no pânico os ativos de qualidade ficam extremamente baratos. Quem aí está querendo comprar Bitcoin a 30 mil dólares de novo, 20 mil dólares de novo? Se isso acontecer, posso te garantir, vai ser durante uma grande crise. Então, quem tem liquidez, compra quando todos vendem por desespero. É assim que os investidores preparados conseguem multiplicar patrimônio enquanto outros perdem tudo. Então, considere seriamente em ter bastante caixa durante os próximos meses e próximos 2 anos, pelo menos. Número 4, pense no longo prazo. As crises, elas vêm e vão, pessoal. Quem sobrevive e cresce é quem mantém a visão além da turbulência imediata. O mercado vai testar você com as quedas rápidas e dolorosas, mas você tem que se lembrar que os ciclos sempre viram. Eles sempre têm o ponto de fundo para começar a subir. E é no longo prazo que os maiores ganhos aparecem. Número 5, proteja-se do risco cambial. O real é sempre uma das primeiras moedas a desvalorizar quando o mundo entra em estresse. Ter parte do seu patrimônio dolarizado, seja em dólar direto, ativos atrelados ao dólar ou criptoativos mesmo, isso daqui funciona como um suporte, como um seguro contra a desvalorização brusca da nossa moeda. No fim, a crise é sempre uma redistribuição. Tira de quem está exposto demais e entrega para quem está preparado. Então a pergunta que fica aqui de resumo é de qual lado da história você quer estar quando o próximo choque chegar. Aqui na Target, nós acompanhamos de perto as engrenagens que podem desencadear uma crise econômica. O nosso trabalho é traduzir toda essa complexidade em informações claras e estratégias práticas para que você, investidor, não seja surpreendido. Então, se você quer continuar recebendo análises aprofundadas, explicadas de forma direta e com impacto no seu dia a dia, se inscreve aqui no canal. E considere se tornar um membro, inclusive, do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos e tirar suas dúvidas conosco. E claro, se você quer a nossa expertise aplicada de fato ao seu patrimônio e investimentos, não deixe de clicar nos links aqui na descrição para conversar com o nosso time. Eu fico por aqui, eu agradeço a sua audiência até esse momento e até a próxima.